Bom, então, vamos falar do Teorema Ptolomeu. Esta primeira figura, a ideia é meio para mostração, não? Eu vou... o Teorema Ptolomeu tem a ida e a volta, não? Aqui está ilustrada a ida. Se eu tiver um quadrilátero, 4 pontos de uma circunferência, não? O quadrilátero é inscritível, então vale esta equação daqui, que essencialmente a soma do produto dos lados opostos, este é um termo, outro termo da soma, acho que marquei contrário, não, mas a soma do produto dos lados opostos é igual ao produto das diagonais. Então, aqui tem deste lado o produto das diagonais. E como são produtos, eu quis representar como retângulos, porque cada um dos somandos poderia ser pensado como uma área. Então, aqui tem amarelo e roxo, não? Seria estes dois. Essas duas medidas coloquei como se fosse um retângulo. Então, a área de 2 retângulos igual à área do terceiro retângulo. Essa é a ida do Teorema de Ptolomeu. Então, aqui dá para brincar com as medidas. Um detalhe importante que não, muitas vezes não é mencionado, vai ser válido para qualquer quadrilátero. Eu tenho outra figura que ilustra melhor o caso de um quadrilátero não convexo, mas o teorema de Ptolomeu vale para qualquer quadrilátero. Esta figura é só para brincar aqui com os números, utilizar o GeoGebra como calculadora e mostrar que é verdade, ¿no? Então, vamos demonstrar a ida do teorema de Ptolomeu. O produto dos comprimentos das diagonais de um quadrilátero inscritível ABCDE é igual à soma dos produtos dos comprimentos dos pares de lados opostos. Aqui o primeiro passo foi estender este segmento CDE e marcar o ponto P de tal forma que este ângulo seja congruente com este. Isso é uma construção que pode ser feita. Colocar o ponto P sobre CD de tal forma que esses dois ângulos são congruentes. Agora, vai utilizar o fato que o quadrilátero é inscritível. Então, um dos critérios, se o quadrilátero é inscritível, a soma dos ângulos opostos tem que somar 180. Então, este ângulo de aqui é mais o ângulo ADC, tem que somar 180. Consequentemente, este daqui é 180 menos este. E como aqui é um ângulo raso, então este ângulo é congruente com este. Então, se o quadrilátero é inscritível, eu tenho que este ângulo é congruente com este. E aí já temos dois triângulos que são semelhantes, por ângulo a ângulo. Este é um par de ângulos e o segundo par de ângulos. Então, o triângulo ABC vai ser semelhante com o triângulo ADP. Consequentemente, vou ganhar que este ângulo é congruente com este outro daqui. Aí tem os dois triângulos semelhantes. E tem além disso, tem a proporcionalidade entre os lados, não? Com dois triângulos semelhantes, os lados são proporcionais. A partir
de P a D, acho que da primeira igualdade, a partir da primeira igualdade, dá para escrever dp desta forma: AD vezes BC dividido a B, a partir de aqui. Então, esse é o primeiro par de triângulos semelhantes. Agora, vai ter um segundo par de triângulos semelhantes e utiliza este ângulo de aqui, vai ser comum para os dois triângulos. Como estes dois são congruentes, agora vai ser o verdinho mais esta parte comum, o verdinho mais essa parte comum. Então, vou ter um segundo par de triângulos semelhantes, não? Tem esses dois ângulos cor-de-rosa aqui, eles são congruentes porque tem o verde e uma parte comum, o verde e uma parte comum. E, adicionalmente, seria este triángulo, BAC, DAP, BAC, este de aquí, y este de aquí, o BAD, está claro, BAD es PAC, BAD, o que te ia falar, os cores rosas são congruentes no próximo passo. Agora, estes dois, por que são congruentes? Porque eles estão no triângulo inscrito, no quadrilátero inscritivo ABCD. Então, estes dois são congruentes porque estão sobre um quadrilátero inscritivo. E agora sim, agora tenho esses dois azuis e os dois cor-de-rosa. Por ângulo a ângulo, o triângulo ABD é semelhante com o triângulo ACP. Essa vai ser a segunda congruência. Então, a segunda congruência são esses dois triângulos. E aí, a partir da proporcionalidade dos lados, se encontra esta equação daqui, e a partir da CP, a partir da segunda igualdade, CP pode ser escrito CP acho que é da primeira e a terceira. CP AC vezes BD dividido a B. A partir da primeira aqui e a terceira fração. Dá para escrever CP desta forma. Agora, utiliza que o CP, a gente colocou por hipótese o P sobre esta linha, sobre essa reta. Então, o CP é CD mais DP. Isso foi por hipóteses. E agora basta utilizar este CP e este DP e colocar aqui e colocar aqui. E aí multiplica por AB toda a igualdade e encontra a equação do teorema de Ptolomeu. Essa foi a ida. A gente partiu de afirmar que o quadrilátero era inscritível. Se o quadrilátero é inscritível, então vale essa igualdade aí. Agora vamos ver a volta. Ou a recíproca. Agora a gente tem um quadrilátero em que, por hipótesis, vale essa equação daí. Por hipótesis, vale essa equação daí. O que a gente quer mostrar é que esse quadrilátero tem que ser inscritível. Então, essa é a recíproca. O primeiro passo é localizar um ponto E que satisfaça duas coisas. Primeiro, o ponto E está sobre esta circunferência, centrada em D. E o raio ED
es calculado a partir de esta fracción. Entonces, para yo localizar el punto E, yo voy a colocar ese punto E sobre una circunferencia de rayo D, centrada de rayo D. Y para achar quién es D, yo tengo que hacer este producto DC AD dividido DB. Esa es una conta que puede ser feita. Y ese fue el proyecto que yo fiz a construcción. Dado cuadrilátero, yo calculé o rayo de esa circunferencia a partir de esta expresión. Y ahí, a otra condición, no es solo sobre la circunferencia que tiene que estar. A otra condición es que este ángulo vermelho sea igual a este otro ángulo vermelho. Entonces, el ángulo EDC tiene que ser igual al ángulo ADB. Isso determina a posição do ponto E. Então, o ponto E foi colocado como satisfazendo esta condição e esta condição daqui. É claro que esse passo inicial é feito para criar dois triângulos semelhantes, porque esta razão de lados aqui vai permitir falar que o triângulo ABD es congruente, es semejante con el triángulo CDE. Justamente esa proporcionalidad de lados más a igualdad de ángulos, pues los criterios de semejanza, lado, ángulo, lado, para permitir afirmar que yo tengo dos triángulos semejantes, o EDC, son esos dos. EDC A, D, B. O ponto E foi construído, o passo inicial é construir o ponto E de tal forma que vai ser verdade essa semelhança dos dois triângulos e, consequentemente, aí a gente ganha que esos dois pares de ângulos são congruentes. Tem a igualdade de este par de ángulos, a igualdade de este par de ángulos, porque já fiz a construção do ponto E para satisfazer essas duas coisas. E, adicionalmente, tem a proporcionalidade dos lados. Agora vai ter, sempre que tem esta geometria aqui embaixo, que tem um par de ângulos e um espaço em comum, agora vai ter outros dois triângulos. E aqui o ângulo vai ser o vermelho mais o comum ou o vermelho mais o comum. Então, essa geometria se repete em muitos contextos, não? Então, esses dois ângulos são congruentes. E aí a gente tinha desta proporcionalidade anterior, proporcionalidade de lados, o que cerca estos dois está para estos dois. Isso vem do passo anterior. Então, novamente, pelo critério de semelhança lado, ângulo, lado, a gente vai ter que estes dois triângulos são semelhantes. Vai ter que esses dois triângulos são semelhantes e ganha outro pedacinho aqui da proporcionalidade entre os lados. Então, são duas semelhanças. Neste ponto, se vocês notarem, aí eu indiquei também os ângulos que são semelhantes. Então, em princípio, pela figura, eu poderia falar, olha, esses dois ângulos são congruentes. Então, esse quadrilátero é inscritível. Mas notem que aqui eu tenho uma linha que está em duas cores diferentes. Então, pela construção, parece que esses três pontos estão sobre uma mesma reta, que eles são colineares. Mas isso ainda não foi provado. Então, falta provar que esses três pontos são colineares, porque uma vez que eu provo que esses três pontos são colineares,
estos dos ángulos son iguales, entonces ese cuadrilátero es inscriptible. Pues sería un lado y una diagonal, un lado y una diagonal. Los ángulos determinados por un lado y una diagonal. Então, esse vai ser o próximo passo. Agora é que vem a hipótese de que no quadrilátero é um quadrilátero em que vale essa equação daqui. Agora vai ser utilizada essa hipótese. Para o quadrilátero vale esta equação daqui. Aí divide tudo entre BDE e escreve desta forma. E agora, esta expressão daqui a gente tinha visto em uma semelhança anterior que o A é. E esta daqui é o EC. Então, com isso, o que mostrou que o AC é AE mais EC. Isso significa que os três pontos são colineares. Una vez que, ahora sí que está probado que los tres puntos son colineares, entonces, como esos ángulos son congruentes, o cuadrilátero es inscriptivo. Esa es la idea esa es la demostración. No sé si ficou claro a explicación. Cualquier cosa, por favor, pueden parar. Meio complicado, mas dá para entender. Muitos passos. Posso, em que momento você parou de entender? Deixa eu voltar atrás. Em que... O primeiro passo é este daqui. Você vai colocar um ponto E, satisfazendo duas coisas. Ele está sobre esta circunferência e o raio é calculado a partir desta expressão aqui. O resto dos segmentos são dados. É dado DC, porque você tem um quadrilátero, é dado AD e é dado BD. Você tem um quadrilátero, as hipóteses, você tem um quadrilátero, então você tem esses quatro segmentos, isso é dado, e esses quatro segmentos são tais que vale essa igualdade. Está claro isso aí, não? O que você tem que demonstrar é que esse quadrilátero é inscritível. Aquele ponto E que você fez é a bissetriz do ângulo D? Não tem bissetriz aí, não. Não. Não, em nenhum momento aqui se fala de bissetriz. O ponto E está no interior do quadrilátero e é tal que este ângulo é igual a este ângulo. Essa é a primeira condição. E vale esta relação aqui. Então, como eu fiz a construção para que de fato fosse certa, né? Eu fiz a construção eu coloquei o ponto E que satisfaz essas duas relações. Como calculo o raio desta circunferência? A partir de aqui. Porque este conheço. O único que não conheço, não sei onde colocar o ponto E. Então, esta distância é a única desconhecida. Estas três são conhecidas. Este ângulo de aqui é conhecido. O único que eu tenho que construir é este outro, como sendo igual a este. Está claro agora ou não? Sim. Mas essa construção não é feita por acaso. É que você quer que tenha dois triângulos semelhantes. Justamente o ADB e o CED. Você coloca essas duas restrições, porque agora por lado, o ângulo lado, vai ter dois triângulos semelhantes. Esses dois. Este daqui e este daqui. Então, este ângulo se corresponde com este se corresponde com este.
Porque você colocou como imposição que por construção o ponto E satisfaz isso daí. Se o ponto E satisfaz isso daí, esos dois triângulos são semelhantes por lado, ângulo, lado. Certo? Certo. O João tem uma pergunta aí. Pode falar. Oi, obrigado. Num quadrilátero, cabe aquela definição de conjugado isogonal ou é só no triângulo? O que eu tenho visto é só para o triângulo, mas em princípio, sempre que você tem um ângulo, você pode fazer você Simétrico. define, constrói a bissetriz do ângulo e qualquer reta que parta do vértice, você pode refletir em torno da bissetriz. Então, poderia ser estendido de algum jeito. Porque eu olhei esse ponto E, me pareceu simétrico, né, o segmento, né, DE parece simétrico com o BD em relação à bissetriz. Isso, eles são certamente, se esses dois ângulos são iguais, eles são relativos a esse ponto D, eles estão sobre isogonais, sim. Isogonais, né? Isso. Tá certo. Isso. É boa, excelente anotação, comentário. Mas formalmente a gente estudou só para o triângulo, não para um quadrilátero. Perfeito, entendi. E agora vem, justamente, é isso que é aproveitado, não? Se esse ângulo é igual a esse, então o ADE vai ser igual ao CDB, que são esos dois verdinhos. E isso que vai permitir a outro par de triângulos semelhantes. Porque da semelhança anterior, tinha, da primeira semelhança, tem a proporcionalidade, esta proporcionalidade de lados. E aí tem o EDE, está para ADE, vamos lá, EDE está para ADE, da mesma forma que DC está para DB. Então, esta primeira parte mais a igualdade de ângulos é a que garante, mais esta igualdade de ângulos, esta igualdade de aqui, mais esta igualdade de aqui, por lado, ángulo, ángulo, garante a semelhança de estos dois triángulos, que é a segunda semelhança, que são esses dois. E aí, além do que já tinha, aí escreve a semelhança para esses dois triângulos. BD está para D, BC está para E, BC está para E, DC está para DE, DC está para DE. E son esas, esta igualdade aqui e esta igualdade aqui que permitem escrever as duas expressões que aparecem a seguir. Esta de aqui é igual a E, vamos lá, a E é igual a D vezes BC dividido BD. A E, está aqui, a E DC DE vezes BC dividido DC. Está aqui. A partir de aqui, encontra esta primeira igualdade. E EC igual a BCD dividido BD, sai
a partir de aquí, esa segunda igualdad. Por hipótesis, vale esta expresión. Entonces, el cuadrilátero es tal que satisface esta expresión. Y aquí en este paso que se demuestra que esos tres puntos A, E y C son colineares. Si R son colineares, entonces este ángulo, o fato de este ángulo ser igual a este ángulo, significa que el cuadrilátero es inscritivo. Y o próximo paso. Si ABD, bueno, aquí yo fiz con estos en azules, y este de aquí, con este ABD, es la misma cosa, y ACD, son iguales, son congruentes, então o quadrilátero é inscritivo, ou é cíclico, é a mesma coisa. Certo, agora? Não, não é trivial, é difícil, leva um tempo para ser digerida a história, não? Bom, aí tem um caso particular. O caso particular é se agora não é qualquer quadrilátero. Se eu pego como quadrilátero um retângulo, todo retângulo é inscritível, porque a soma dos ângulos opostos é 180. Então, todo retângulo é um quadrilátero inscritível. Então, se você escreve a igualdade de Ptolomeu, do teorema de Ptolomeu, então você tem o teorema de Pitágoras, porque o produto dos lados opostos seria A ao quadrado mais B ao quadrado igual ao produto das diagonais, que são iguais. Então, a partir do teorema de Ptolomeu, como caso particular, você obtém o teorema de Pitágoras. Há um caminho para demonstrar o teorema de Pitágoras é provar primeiro o teorema de Ptolomeu. Aqui tem um exercício que é bem simples, mas que utiliza depois em problemas mais complicados. Eu considerar um quadrilátero de tal forma que tem um triângulo equilátero. Então, tem o quadrilátero AB, PC, no qual ABC é um triângulo equilátero. E coloco um ponto P, está pedindo colocar do outro lado, mas em princípio vai poder, o resultado é o mesmo, P estando em qualquer posição, o resultado vai ser idêntico. Então, o que quer se provar é que PA vai ser igual a PB mais PC. Se você tiver um triângulo, um quadrilátero inscritivo, no qual dois lados e uma diagonal determinam um triângulo equilátero, então a outra diagonal é a soma dos outros dois lados que não participam do triângulo equilátero. E basta usar o teorema de Ptolomeu, é um uso simples, não? O produto das diagonais, BC vezes PA, vai ser igual a AC vezes PB mais AB vezes PC. O teorema de Ptolomeu para esse quadrilátero inscritivo. E agora, simplesmente BC, estos três têm a mesma medida. Então, BC tem a mesma medida que AC e tem a mesma medida que AB. Então, você pode simplificar eles, basta cancelar. E aí chega no resultado que se queria. Simplificando o BC com AC e AB, porque é o triângulo equilátero, você chega que PA é igual a PB mais PC. Então, o resultado simples, mas é bonito, não?
Aquí tengo otro teorema de Hipago, otro matemático griego, que usa também é um corolário do teorema de Ptolomeu. Então, aqui vai ser dado um quadrilátero inscrito numa circunferência, um quadrilátero inscritível, vale esta relação daqui. E aqui a leitura com palavras seria que você tem uma diagonal, aqui são as duas diagonais, AC e BD no denominador. Então, para tentar lembrar com palavras a fórmula, você tem a diagonal, e aqui tem o produto dos lados consecutivos. Este vezes este, mais este vezes este. Então, AC, AB vezes AD, AB vezes AD, BC vezes CD. Isso no numerador. E no denominador, agora, a outra diagonal, este vezes este, AB vezes BC, mais este vezes este. Seria a leitura com palavras dessa fórmula de Hipago. E utiliza simplesmente vai colocar dois pontos extras, os pontos M e N, que estão sobre a mesma circunferência K, de tal forma que a M é igual a CD e que ND é igual a AB. Coloca esses dois pontos extras. Agora, estes dois segmentos são congruentes. Por que isso? Porque está todo mundo sobre a mesma circunferência, não? Então, este arco BAM tem a mesma medida que o arco CDN. Você tem as cordas, existe uma correspondência entre a corda e o arco. Então, para a corda em amarelo tem o arco correspondente, para a corda em vermelho tem o arco correspondente. Então, como estes dois se correspondem com estes dois, então os arcos vão ser iguais, vão ter a mesma medida angular. Consequentemente, as cordas subentendidas por esses arcos vão ter a mesma medida linear. Então, este segmento vai ser congruente com este segmento. E agora vai ter três outros segmentos congruentes. Notem aqui este segmento em azul, ele enxerga o arco A, B, C, D, que tem um amarelo, um preto e um vermelho. Mas você pode pegar preto, amarelo e vermelho em outra direção, ou pode pegar preto, vermelho e amarelo do outro lado. Então, isso faz que estes dois segmentos, essas duas cordas, também são congruentes com esta daqui. Em cada caso, notem que você tem amarelo, para corresponder. Esta corda subentende o arco B, A, M. Não, é do outro lado. Para esta corda é este arco daqui. Preto, vermelho, amarelo. Para esta corda tem vermelho, preto, amarelo. E para esta corda tem preto, amarelo, vermelho. Então, as três são cordas de arcos congruentes. Então, como os arcos têm a mesma medida angular, os segmentos, as cordas, têm a mesma medida linear. E aí tem essa igualdade. E agora é utilizar o teorema de Ptolomeu em dois quadriláteros, em AM, CB, esse é um, e o outro este daqui.
Noten que elefante también, esos dos cuadriláteros tienen un preto, amarelo, vermelho, azul. E do outro lado vai ter preto, vermelho, amarelo, azul. Aí aplica o teorema de Ptolomeu nesses dois quadriláteros, que são estas duas equações, e aí coloca o que é igual, reescreve essas duas equações, trocando o segmento que tenha a mesma medida. Então, o BM, o BM, este cor de rosa, troca por CN. BM troca por CN. O MC, M, este de aquí, troca por AB. O MC trocou por AD. E o AM, este de aqui, trocou por este, pelo CD. Igualmente embaixo. E agora basta dividir as duas equações. É feita as trocas nesta equação e nesta equação. Aqui embaixo também. Divide as duas equações e aqui esse CN desaparece, este AB. Estes dois desaparecem e fica o que a gente queria provar, que é a equação do teorema de Hipparco. É um corolário essencialmente é um corolário do teorema de Ptolomeu. Então, até agora a gente falou da igualdade. Agora vamos falar da desigualdade de Ptolomeu. Então, o que vai ser mostrado é que na igualdade a gente tinha que o produto das diagonais era igual à soma do produto dos lados opostos. Na desigualdade, em geral, o produto das diagonais é a menor parte. Então, a soma do produto dos lados opostos é sempre maior ou igual que o produto das diagonais. Então, isso é que vamos demonstrar. De novo, aqui tem várias construções. O primeiro passo é construir este ângulo amarelinho aqui embaixo, que é dado, e transportar esse ângulo para cá. Esse é o primeiro passo. Agora, o segundo passo é este ângulo aqui em C, o ângulo ACD, vai ser construído deste outro lado aqui em cima. Aí tem que utilizar aquela construção do arco capaz, porque você conhece este ângulo, mas você não sabe onde colocar esse ângulo, então tem que esse ponto E está sobre o arco capaz desse ângulo. Então, tem que utilizar essa construção para botar esse ângulo lá em cima. Conseguir determinar onde é que está o ponto E. E agora, tudo isso é uma construção que dá para fazer sempre. E tem dois pares de ângulos congruentes. Então, tem dois triângulos semelhantes. Esse de cima e este aqui de baixo. Tem o primeiro par de triângulos semelhantes. Por ângulo a ângulo, o triângulo ACD é semelhante com o triângulo A e B. Aí tem a proporcionalidade dos lados e encontra esta primeira relação para EB. Então, para este segmento EB, encontra uma formulinha para ele. E também, como os triângulos são semelhantes, consigo afirmar que esses dois ângulos são congruentes, esses dois. E agora vai ter a ideia de isogonais. Aqui tem dois congruentes e tem esse do meio que é comum para
Então, agora vai ter outro par uma igualdade de dois ângulos que utiliza essa parte do meio. É o mesmo processo do... Então, estes dois verdes são congruentes. E agora utiliza a proporcionalidade anterior. A partir de aqui, dá para escrever desta forma. E aí, por lado, vai ter a proporcionalidade de estos lados e o ângulo compreendido igual. Então, por lado, ângulo, lado, vai ter outro par de triângulos semelhantes. Então, com isso, vai encontrar que o triângulo BAD, BAD, este daqui, é semelhante com o triângulo EAC. EAC. Tem esse ângulo é um verdinho, que é o ponto de partida. E os lados eram proporcionais. E a partir dessa segunda semelhança de triângulos, tenho os ângulos que são congruentes. Este daqui é congruente com este daqui. E este é congruente com este daqui. E aí encontra uma segunda variável que é C, a partir da proporcionalidade dos lados. Agora, a gente tem que focar no triângulo EBC, este triangulinho daqui. E vai utilizar a desigualdade triangular nesse triângulo EBC, desigualdade triangular. Então, o lado EC é menor que a soma destes dois, pela desigualdade triangular. Aí, o que resta é, a gente, de uma das semelhanças, a gente encontrou que essa era esta expressão. De outra das semelhanças, a gente encontrou que B tinha esta expressão. Multiplicando por AD, encontra a desigualdade de Ptolomeu. Agora, quando é que acontece a igualdade? Quando é que acontece a igualdade? Notem que a igualdade vai acontecer quando este ângulo amarelo, por construção, esse ângulo amarelo foi feito igual a este. Ora, a igualdade vai acontecer quando esta é a circunferência circunscrita a CD. Como eu sei que os ângulos em amarelo são congruentes, o quadrilátero é inscritível quando esse ângulo, quando aconteça que ele está sobre a circunferência. Pues se ele está sobre a circunferência, então eu sei que de fato isso vai acontecer. E aí eu tenho que, aqui eu tenho uma reta. Esses três pontos vão ser colineares. Eu vou ter um ângulo aqui de 180. Se eu sei que o quadrilátero é inscritível, este ângulo aqui é 180 e, de fato, esses três pontos vão ser colineares. Então, esses dois ângulos, por construção, são sempre iguais. Agora, o ponto B não é colinear com C. No caso de um quadrilátero inscritível, esses três B, C e E são colineares. Então, a colinealidade, o fato que eles são colineares
significa que el cuadrilátero está sobre la circunferencia. Pues ya tiene construidos esos ángulos como siendo congruentes. Entonces, esa es la desigualdad de Ptolomeo. Aquí tengo una ilustración con números. Eso a mostración. Y aquí yo coloqué los números, tenga desigualdades. Y yo normalmente ahí está presente cuadrilátero a desigualdades vale para cualquier cuadrilátero, no necesariamente inscriptivo. Si el punto D está sobre la circunferencia circunscrita ao cuadrilátero ABC, então vale igualdade. Então, notem que o produto das diagonais aqui é 84,8 e a soma do produto dos lados opostos 86. Isso acontece, este lado é maior se o ponto D está no interior ou se o ponto D está no exterior. Acontece, o produto das diagonais é sempre o menor. Agora, uma coisa que a gente não demonstrou é em um quadrilátero não convexo, também vale a desigualdade de Ptolomeu. Notem aqui pelos números, a desigualdade de Ptolomeu vale incluso se o quadrilátero não é convexo, ou incluso se que muitos não chamam de quadrilátero, se ele se auto-intersecta. Aqui está uma ilustração de que se você tem um quadrilátero que se auto-intersecta ou que é não convexo, a desigualdade de Ptolomeu continua valendo. Essa é só uma ilustração. Bom, e agora vamos, a partir do Ptolomeu, dá para complicar um pouco mais a história, que é o teorema de Cassey. Vamos entender aqui que a figura é bem carregada. Você tem uma circunferência, que está chamando C, e aí tem 4 pontos sobre essa circunferência, P1, P2, P3 e P4. Esses são os pontos em que outras 4 circunferências tangenciam a circunferência C. Então, tem uma circunferência, 4 pontos sobre essa circunferência, que são os pontos em que outras 4 circunferências, C1, C2, C3 e C4, tangenciam C. Aqui a figura está mostrando 4 circunferências internamente. Mas isso não precisa ser assim sempre. Você pode ter uma circunferência, ou todas, ou algumas delas, externamente, que tangenciem a circunferência C externamente. Então, aqui, eu vou pedir que este vai ser o desafio também, é construir esta figura. Então, como que eu fiz? Notem, se eu coloco a circunferência C e coloco este ponto P1 sobre C. Eu posso movimentar esse ponto sobre C. Então, para C1 ser tangente com C, o centro de C1, o 1 tem que estar neste raio, na linha OP1. Então, eu tenho não está aparecendo aqui, mas tem a reta OP1. Então, eu coloco esta distância como se é positiva, o 1 vai ficar para dentro. E se essa distância é negativa,
ou fica para fora. Então, isso dá para fazer utilizando vetores. Ou seja, a distância de P1 a O1, aqui está o módulo do vetor, e a direção é determinada pelo vetor OP1. En este caso, P1O es positivo, de P1 a O vector. A distancia de P1 está determinada por los módulos de este control deslizante. Y a mesma coisa para as outras 4 circunferências. Si es eje negativo, a cor de rosa vai para fora, y si es eje positivo, está dentro. Mais ou menos essa é a mesma lógica para 4 circunferências. Então, essa é a construção inicial. E aí vem o teorema de Casey. Você fala, bom, se você tem 2 circunferências internas, tem que pegar a tangente comum externa. Então, tem que pegar este número aqui, T14. Esta é a tangente entre a circunferência 1 e a circunferência 4. O T14. Aqui tem, esta é o T13. T13 é a tangente comum externa. Agora, se você tiver uma circunferência externa e uma interna, então é a tangente interna. Notem que aqui é tangente do lado superior e aqui é tangente do lado inferior. Então, quando tem externa e interna, tem que pegar a tangente comum interna. E quando as duas são internas, ou as duas são externas, pode também ter duas externas. Então, se tem duas externas ou duas internas, é a tangente comum externa que pega. Então, aí tem todos os... Tem que, a figura, o ideal seria conseguir fazer a figura, de tal forma que você ilustra todas as... Mexendo controles deslizantes, você consegue mostrar todas as configurações possíveis. Bom, e que é o que fala o teorema de Casey? Aqui também é ida e volta. Então, o que fala é que se você tiver essa configuração, então vale esta equação daqui, que é parecida com o teorema Ptolomeu. A ideia de lembrar dessa equação daqui é a mesma ideia que pensa nos 4 pontos, o P1, P2, P3 e P4, eles formam um quadrilátero inscritível. Se a gente escreve a equação de Ptolomeu para os pontos P1, P2, P3 e P4, depois vou trocar P1, P2 por T12. Troca P1, P4 por T14. Se troca P4, P2, que é uma diagonal, por T24. Então, o que fala o teorema de Casey é que se essa geometria inicial foi válida, então vale esta equação aqui. E a recíproca vai ser o contrário. Se você tem circunferências em que vale essa equação daí, então elas são tangentes a uma circunferência em comum. E essa ideia de circunferência pode ser estendido a retas. Esta circunferência C pode ser uma reta que é tangente a outras 4 circunferências, visto a reta como uma circunferência de raio infinito. E
E outro uso que usa em vários problemas é que as circunferências podem ser degeneradas. Então, em lugar de circunferência, você pode ter pontos. Você pode interpretar os pontos como sendo uma circunferência degenerada, uma circunferência de raio zero. Então, essa é a ideia do... Aqui eu coloquei para... o GeoGebra para calcular, e ele está verificando que de fato, em qualquer configuração, aí tem que fazer a construção das tangentes. Aí eu já tinha visto isso. Tem o próprio GeoGebra, já tem a ferramenta. Mas tem que construir as tangentes e pegar esses números para fazer esta conta daqui, para ver se este lado, que é este número, é igual com este lado, que é este número. Então, em qualquer configuração isso vale. Então, esse vai ser o desafio, reproduzir essa construção. Então, como é a demonstração? Vamos tentar demonstrar em dois casos. Em um caso, é quando tem duas... Deixa eu colocar em outra configuração aqui para... A ver se fica mais bonito. Agora sim. Eu tenho, vamos considerar inicialmente, duas circunferências tangentes internamente. O primeiro que é feito é traçar uma corda, esta corda, a corda AB, da circunferência C, que é uma tangente comum a C1 e C2. E aí, marca estes pontos Q1 e Q2, que são os pontos de tangência. Aí tem os pontos lá em cima como para calcular T1, T1, 2 é a mesma coisa que Q1, Q2. É o segmento tangente comum externo. Então, essa é a primeira construção. Agora traça este PQ1 estende e ele intersecta em S. Aí encontra esse ponto S. Aqui tem dois triângulos isósceles, porque o P1 ou 1, Q1, aqui eu tenho raios P1, Q1, P1 ou 1 é igual a 1, Q1. Então, este triângulo pequeno aqui é isósceles. Os ângulos da base são congruentes, mas o P1 ou esse também é isósceles. Então, os ângulos da base são congruentes. Então, esses três ângulos em vermelho são congruentes. E, consequentemente, você vai ter que este segmento, como esos dois ángulos são iguais, aqui tem uma transversal, este paralela com este, e este triângulo P1 ou 1, Q1 é semelhante com o triângulo P1 ou S. Tem dois triângulos isósceles semelhantes e tem esses ângulos iguais. Sim, alguém quer falar? Professor, por que o centro da maior, o centro da menor e P1 são colineares? Porque são tangentes. Porque esta de aquí es tangente con esta, es por hipótesis. Por hipótesis, todas las circunferencias internas son tangentes. Si es tangente, P1 o 1 y O tienen que ser colineares. O 2 y P2 tienen que ser colineares. Tá bom. Por ser tangente. E então,
este ángulo de aquí, O1, Q1, B, es un ángulo recto. Por construcción, porque yo construí este segmento como sendo tangente. Ese ángulo es recto. Y aquí también, ese ángulo de aquí es recto. Então, como este segmento es paralelo con este, y este ángulo es recto, este de aquí también va a ser perpendicular con este. No está indicado, mas este segmento tiene que ser paralelo con este perpendicular con este. Entonces, este de aquí tiene que ser perpendicular con este. Y si es perpendicular, como a ver una corda, entonces OS divide o arco AB na metade, ou esse ponto médio. Então, o arco AS vai ser congruente com o arco SB. Esse é o ponto médio do arco. E agora, olhando do outro lado, a gente utilizou esta circunferência, estendeu este segmento, e utilizando a outra circunferência, extende este segmento y este triángulo es isósceles. Y este triángulo también va a ser isósceles. Esos amarillos son todos congruentes. Y ese punto S va a ser lo mismo para los dos lados. Utilizando los raciocínios análogos, ¿no? Porque ese punto S tiene que ser el punto medio do arco. Y ahora ten a igualdad de varios ángulos. Estos dos son opuestos pelo vértice. Opuestos pelo vértice. Agora, relativo a corda P1, Q1, a corda P1, Q1, este ángulo es un ángulo de segmento. Y relativo a corda P1, Q1, este ángulo azul aquí es un ángulo central, es o ángulo central da corda. Então, o ângulo em azul é duas vezes o ângulo cor-de-rosa. Ou contrário, a cor-de-rosa é metade do ângulo em azul. Mas este ângulo de aqui é congruente com este outro daqui. Porque este triángulo é semelhante com este outro. Então, estos dois azuis são congruentes. E agora, olhando a circunferência em vermelho e a corda P1S, este ângulo, o P1OS, é ângulo central da corda P1S. Mas para essa corda tem um ângulo escrito. E o ângulo escrito é este daqui, para a mesma corda. O P1, P2, CS. Então, este daqui é metade deste. Então, tenho que, no fim de contas, este daqui é congruente com este daqui. Então, o que se chega no final, que é o ângulo S, Q1, Q2, S, Q1, Q2, este daqui, vai ser congruente com este daqui, que é o S, P2, P1. E agora, do outro lado, análogamente, este daqui vai ser congruente com este daqui.
Y ahí tengo dos triángulos semelhantes, inversamente semelhantes. Somos S, Q1, Q2 e o S, P2, P1. S, Q2, Q1, S, P1, P2. Son dos triángulos inversamente semelhantes. Por ángulo a ángulo. E aí dá para escrever a proporcionalidade entre os lados. Para esos dos triángulos semelhantes, esta é a proporcionalidade entre os lados. E agora tem um artifício algébrico. É que se vale esta igualdade de aqui, também vale esta daqui. Porque a de baixo é o produto este vezes este dividido vezes este raiz quadrada. Então seria como de aqui, se está valendo esta de aqui, esta é a média geométrica. Então também vale essa relação entre segmentos proporcionais. E aí troca de aqui para cá, vai utilizar a semelhança dos triângulos. O SQ1, este segmento SQ1, é trocado pelo O1. Porque tinha que o triângulo P1 O1, Q1 é semelhante com o triângulo P1 OS. Então, troca o SQ1 por O1. SQ1 troca por O1. O SQ2 troca por O2. SQ2 troca por O2. E, igualmente, SP2 troca por OP2. E SP1 troca por OP1. De aqui para cá, essas trocas utilizam a semelhança dos triângulos. E agora, escreve isto em função do raio. Este R1 minúsculo, R2 minúsculo, ou da circunferência vermelha, o raio R minúsculo. Então, O1 é R menos R1. Aqui é R menos R1, R menos R2, e aqui o OP2 é R. Estos dois são igual a R no denominador. Espera aí. O que eu estou calculando aqui é... estou calculando esta distância, Q1, Q2. Q1, Q2 vai ser P2, P1 vezes isto daqui. Então, Q1, Q2 é P2, P1. Q1, Q2 é P2, P1 vezes essa fração. E esse Q1, Q2 é a mesma coisa que o T1, T12, que aparece no teorema de Casey. Então, aí está demonstrado só para duas circunferências, mas tem 4 pares. Então, em geral, vale para todo I diferente de J. E segue a mesma lógica desta fórmula daqui. Então, se você tem TIJ, vai ser PJI. Aqui é R menos R1, R menos RI, R menos RJ. Tudo sobre E. A partir de aqui, é aplicar o teorema de Ptolomeu para os pontos P1, P2, P3
y P4. Estamos pensando no cuadrilátero inscriptivo, P1, P2, P3 y P4. Vale el teorema de Ptolomeo. Multiplica todo por una misma fracción. En cada sumando, aquí aparecen todos sus subíndices. Aquí aparece 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 4. Entonces, vamos a multiplicar por una fracción de este tipo que estén todos eje menos eje 1, menos eje 2, menos eje 3, menos eje 4. Y ahí va a encontrar va a multiplicar por esa fracción, colocar aquí dentro y va a trocar por T y J. Multiplica por toda esta fracción. Coloca la ecuación del teorema de Ptolomeo. Y ahí no final troca que o T y J es PJ PI por esto. E aí chega na fórmula do teorema de K6. Essa é a demonstração da ida quando as circunferências são internas. Quando tem uma circunferência externa e uma interna, o que muda essencialmente é que aparece se todas são internas ou todas são externas, é menos. Quando tem interna, tem que trocar o menos por mais. Isso que vai mudar no caso 2, da ida do K6, que eu coloquei uma externa e uma interna, a distância de que 1 a que 2, então tem aqui, agora vai ter em lugar de a distância era eje menos eje 1, aí vai ter que pôr eje mais, por exemplo, eje 2 aqui, para eu ter a distância que 1 que 2. Então, o procedimento de demonstração é análogo, são os mesmos passos, só no final, em lugar de ter eje menos eje 2, vai ter, se eje 2, se a circunferência C2 é externa, tangente externamente, então, em lugar de menos, tem que colocar um mais. E sempre que tiver uma interna e uma externa, para a externa tem que trocar por mais. Mas o processo de demonstração é análogo e vale en todo caso, ¿no? Es una figura difícil de construir, lleva un tiempo para entender, mas es bien bonito o teorema de K6. Só comentar un problema que parece que eso no aplica, es tan complicado que no aplica en lugar nenhum. Mas deixa ilustrar un problema o un par de problemas que utiliza el teorema de K6, problemas claros de Olimpíadas, que utiliza el teorema de K6. Então, aqui dá um triângulo ABC isósceles de base BC. Então, estos dois lados são congruentes. Y él tenga la circunferencia circunscrita a ese triángulo. Y aquí es construida esta circunferencia W, que es tangente al lado BC y es tangente a la circunferencia K, la circunferencia circunscrita. Y adicionalmente se pega este punto P, que es a partir de la tangente, a partir de A, hay que tirar una tangente a W. Y un dos puntos de tangencia llama de P. O problema es describir el lugar geométrico
Aqui eu tenho o ponto D aqui é qualquer lugar aqui sobre o lado de baixo. Eu tenho que descrever o lugar geométrico desses pontos P. Esse é o problema. Então, qual é a relação desse problema com o teorema de Casey? Em princípio, parece que não tem relação nenhuma. Mas a ideia aqui é pensar, bom, eu tenho uma circunferência C e tem outras 3 circunferências degeneradas, que são pontos, são circunferências de raio zero. Então, aqui é uma circunferência em A, eu tenho uma circunferência de raio zero, em B e em C também. Então, eu tenho 4 circunferências, 1, 2, 3 e 4. 4 circunferências tangentes a outra circunferência K. Aí está o teorema de Casey. 3 circunferências degeneradas e uma que não é degenerada, e a circunferência que é tangente a essas 4. Essa é a aplicação do teorema de Casey. Bom, esta figurinha inicial não é. Eu convido vocês a tentar construir a circunferência W que seja tangente ao lado BC para qualquer ponto D. Não é trivial essa construção. A gente tem que fazer utilizando inversão, ou pelo menos eu consegui fazer utilizando a transformação de inversão. Está ilustrado aqui. A partir de... Eu crio uma circunferência de inversão centrada em B e de raio BC. A circunferência aí é uma circunferência de inversão centrada em B e raio BC. A inversa de W, o W não passa pelo centro de inversão. A inversa de W... Bom, o procedimento é feito para construir W. Então, o que vai acontecer é que eu vou conseguir construir. Eu não sei construir W, eu quero construir W. Para construir W, eu vou primeiro construir W', e depois que construir W', eu vou retornar para construir W. O W é a inversa do W', e eu vou saber construir W', porque o que eu queria era construir W. Então, a circunferência K, ela passa pelo centro de inversão. Então, isso é uma aula da parte 2 do curso, que a gente fala sobre a transformação de inversão. Mas se uma circunferência passa pelo centro de inversão, ela se transforma em reta, que passa justamente pela interseção entre a circunferência de inversão e a circunferência dada. Passa por aqui e passa por este ponto C. Então, esta reta K' é a inversa de K relativo a I. Porque a circunferência K passa pelo centro de inversão. A inversa desta reta, por passar pelo centro de inversão, se transforma nela mesma. Então, no espaço inverso, eu tinha uma reta. A circunferência que eu quero é tangente a uma reta e outra circunferência. Agora, no espaço inverso, a circunferência que eu quero é tangente a 2 retas. Então, construir uma circunferência que é tangente a 2 retas é relativamente simples. Este ponto D era conhecido. Eu consigo encontrar o ponto de linha. De linha inversa de D. E a partir de linha construir uma
yo consigo construir esto de aquí, una perpendicular, y esto de aquí es bisectriz entre esas dos agendas. Entonces, esta perpendicular en contra bisectriz en este punto, con este rayo acá, consigo construir doble línea, y a partir de doble línea, a inversa de doble. Então, esse é o processo de construção da... Não é trivial construir essa circunferência aqui embaixo. Isso é só a construção inicial. Ainda não... Agora vamos para o problema. Agora, vou de fato para o problema. A gente tem que considerar os 3 pontos A, B e C como sendo circunferência de raio zero. E a quarta circunferência é W. Então, o primeiro passo é escrever o teorema de Ptolomeu. Este é o teorema de Ptolomeu, considerando os pontos A, B, D e C. Teorema de Ptolomeu para o quadrilátero A, B, D e C. Tem esta linha aqui. Só que para escrever o teorema de Casey, em lugar do ponto D, eu tenho que trocar pela distância entre, por exemplo, eu tenho a distância BD. No teorema de Ptolomeu, no teorema de Casey, eu tenho que trocar pela distância entre a circunferência B e a circunferência W. E essa distância é BF. Então, troco BD por BF para aplicar o teorema de Casey. No teorema de Ptolomeu eu tenho CD, que seria a distância entre este lado do quadrilátero. Agora, no teorema de Casey, o C é uma circunferência, então é a distância entre a circunferência C e a circunferência W, que é o CF. Então, o CD troca por CF. E o AD, que é a distância, seria a diagonal do quadrilátero inscritível. Vai ter que trocar pela distância entre a circunferência A e a circunferência W, que é a distância AP. AD troca por AP. Então, antes de aplicar Casey, que é esta linha de baixo, teorema de Casey, você escreve a equação do quadrilátero para Ptolomeu e isso ajuda a escrever a equação para Casey. E agora o resto é simples, vai usar que estas duas têm a mesma medida. AC igual a B, esse é minúsculo. E então, AC igual a B. E se coloca em evidência a letra C, e aí BF e CF, a soma de BF mais CF é BC. BF mais CF vai ser igual a BC. Então, esse BC aqui simplifica com este BC aqui, e encontra que AP é igual a este valor C. Então, AP é igual a C. Significa que o lugar geométrico dos pontos P é este arco de circunferência. Quando eu movimento o ponto D no arco de baixo, ele está sobre esse arco de circunferência. Bom, essa é uma ilustração do uso do teorema de Casey, que leva um tempo também para entender, mas aí era o caso de 3 pontos ou 3 circunferências de raio zero e uma quarta circunferência. Agora tem um exemplo do uso do teorema de Casey, quando você tem 2 circunferências
a circunferência externa, que aqui é tangente a todas, e duas tangentes internas. Então, vai ter duas circunferências degeneradas. O texto do problema é este daqui. 6AC é uma circunferência de diâmetro AB. Diâmetro AB da circunferência C. De centro O. E P e Q, 2 pontos em C. O P está no lado de cima. E o Q está no lado de baixo. Em lados diferentes de AB. O ponto T é a projeção ortogonal de Q. Então, aqui tem o ponto Q. Proyecta sobre a B para encontrar o ponto T. E aí vai construir estas duas circunferências. Essas duas circunferências têm diâmetros AT e TB. Então, aí isso determina estes pontos, o 1 e o 2. Os segmentos PC e PD, estes dois, são tangentes a partir de P a C1 e a C2. Então, este segmento é tangente a C1 e este segmento é tangente a C2. O que tem que mostrar é que a soma desses dois segmentos é igual a este segmento daqui, o PQ. Aqui tem a verificação. Se movimenta tanto o ponto Q como o ponto P. Esta igualdade continua valendo. Essa é a verificação. Então, vamos à demonstração agora. Deixa eu colocar fica muito apertado. Isso. Aí fica melhor. Aí vai considerar o quadrilátero PAQB. P, A, Q, B. Esse é um quadrilátero inscritível, pois são 4 pontos de uma circunferência. Então, vale esta equação daqui, que é aplicar o teorema de Ptolomeu. Aplica o teorema de Ptolomeu no quadrilátero PAQB e vale essa equação daí. Aí considera este segmento EF. Esse segmento EF é uma tangente comum entre C1 e C2. Tangente comum entre C1 e C2. Esse F é no teorema de Caseo T12. T12. A tangente comum externa entre C1 e C2. Então, vai utilizar o teorema de Casey. Tem a circunferência externa, duas circunferências de raio zero ou degeneradas. P e Q são circunferências degeneradas ou de raio zero. E tem estas C1 e C2 que são circunferências convencionais. Para aplicar o teorema de Casey. Então, primeiro, escreve a equação de Ptolomeu. O teorema Ptolomeu para o quadrilátero P,
A que B, que era esta de aquí, y onde tem os pontos A e B, a gente tem que trocar pelas distâncias. Então, o PA, a distância entre P, entre esta circunferência e a circunferência C1, tem que trocar por PC. Então, tem PA, troca por PC. O PB, esta distancia entre esta circunferencia y esta, troca por PD. O PB troca por PD. O QB, que esta distancia es la distancia entre esta circunferencia y esta troca por PT. O por QT. O QB troca por QT. O QA, esta distancia entre Q y A también troca por los mismos segmentos que T. Entonces, QA troca por QT, QB troca por QT. O PQ continua sendo PQ. E o AB, a distância entre as duas circunferências, entre C1 e C2, do teorema de K6 e CEF. Então, vira esta equação daqui. Essa é a equação do teorema de K6 para essa configuração. E aqui é construir uma reta paralela a esta, a F, passando por O1. Então, aqui tem um retângulo. E agora utiliza Pitágoras neste triângulo, O1, Y, O2. Pitágoras nesse triangulinho daí, que é esta equação daqui. E aí encontra que F ao quadrado é 4G1, G2. Análogamente, agora vai pensar no triângulo A, não analogamente, agora, por outro lado, A que B, vai considerar esse triângulo. Aqui você tem a altura do triângulo e tem o AT e o TB, que são as projeções dos lados, dos catetos. Um triângulo retângulo. Aqui é retângulo, porque está sobre a circunferência AB, diâmetro da circunferência. Então, vai chegar de novo que a altura ao quadrado é o produto das projeções. A altura ao quadrado é o produto das projeções. Então, chega na mesma expressão aqui que T ao quadrado é 4G1, G2. Então, vai concluir que EF é a mesma coisa que T. Essas duas são congruentes. E aí retorna nesta equação daqui. Este que T é a mesma coisa que EF. Então, simplifica o QT e vai chegar no resultado que a gente queria demonstrar. PC mais PD igual a PQ. Então, essa é outra aplicação do teorema de K6, no caso de a circunferência externa, duas internas e outras duas degeneradas, ou circunferências de raio Z. Pergunta, pessoal? Já acho que aí tem outros, dá para provar o teorema de Feuerbach utilizando K6, mas é uma lógica parecida, né? Então, acho melhor abrir aí para dúvidas. Alguma pergunta, comentário?
Professor, Sim, eu estou tentando aqui sintetizar um pouquinho o teorema do Casey. certo. Então, ele trata de tangentes entre circunferências internas, tangentes internas. São segmentos tangentes entre as circunferências. É disso que ele trata, é isso? Isso. Se você, assim, a fórmula, você tem uma circunferência Sim, a grandona, né? A por fora. por fora. Uhum. Aí você tem 4 circunferências que são tangentes a essa circunferência dada, ¿no? Aqui, o texto está aqui, não? Sim, Sea CI, de centro I e raio RI, com I de 1 a 4. Tem 4 circunferências que tangenciam um determinado círculo C. Então, você tem 4 circunferências que tangenciam C. Nos pontos P1, P2, P3 e P4. Então, são os pontos de tangência. então quando elas forem degeneradas, são esses pontos que eu vou usar. Isso, quando foram degenerados, são os pontos que vou usar. Essa é a ideia. Aqui os pontos são tomados em sentido horário. Seja T e J o comprimento de um segmento determinado por uma tangente comum dos ciclos CI e CJ. Certo, entendi. E aí então tem todas as combinações, né? TI, J, TI, J. Isso. Tem de 1 com 2, esta daqui. De 1 com 3, esta daqui. De 1 com 4. 2 com 3. 2 com 4. E 3 com 4, não? Tá. Então, mas se você olhar, elas. Agora esqueça da circunferência, olha só para os pontos: P1, P2, P3 e P4. Esses 4 pontos formam um quadrilátero inscritível. Então, você pode aplicar o Ptolomeu. Sim. Então, é a mesma ideia aqui do Ptolomeu, só que em lugar de utilizar a distância entre os pontos P1, P2, P3 e P4, você está utilizando estas distâncias como os números que são tangentes. Tá a distância dos segmentos tangentes ali. Isso. Essa é a ideia do Casey. Mas aí se generaliza que esta circunferência pode ser eventualmente uma reta, porque reta é um caso particular de circunferência. E a tangente pode ser não só interna, pode ser externa. Não, é tangencia, não necessária tangencia internamente. Pode tangenciar, parte delas pode ser externa, parte pode ser interna, pode ser todo externo, todo interno, todas essas possibilidades. É isso que eu estava vendo. Né? Você tem outras possibilidades, por exemplo, o T13. Poderia ser. Você mexe aqui, tem todas, dá para construir todos os casos aqui, não? Coloca tudo negativo, tudo. Dá para colocar tudo negativo, tudo positivo, 2 positivos, 2 negativos, 2 e 1, enfim, dá para. Sim. En todo caso, verifique aquí que los números son idénticos. Este número corresponde a esta suma y este número corresponde a este producto. Entendi. Então, é um desafio conseguir construir essa figura e fazer a conta para mostrar aqui. Esse é o desafio. Uhum. Ok. No, yo le veo bastante tiempo para conseguir entender, mas uma vez que a gente entende, é bem bonito. Ele é bonito, sim, hein? É bem legal, bem interessante. Algum outro comentário, alguma outra dúvida? Bom, então acho que eu vou parar de apresentar.
Mais uma para perguntar, pessoal. Então, vou parar de gravar.